Jesus e a nossa compreensão disso tudo com a ajuda dos Espíritos, né? Então, pessoal, bem-vindo a todos que estão aqui mais uma vez, aqueles que estão pela primeira vez, muito bem-vindos também. E hoje, né, a gente tem como base do nosso estudo Jesus caminhando sobre as águas, não é isso? Jesus trazendo a capacidade de andar sobre as águas. E a gente vai trazer um trecho do Evangelho do Cristo que está em Mateus, para a gente poder conversar a respeito. Então está em Mateus no capítulo 14, logo depois que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. Eis o que acontece. Mateus narra assim: logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado. Espera que deu uma coisa no meu computador. Pronto. Voltei. Vamos lá. Vou começar de novo. Logo em seguida, compeliu os discípulos a entrar no barco e ir adiante dele para o outro lado, até que despedisse as turbas. Após despedir as turbas, subiu ao monte para orar em particular. Chegando o fim da tarde, estava ali sozinho. O barco já estava distante da terra muitos estádios, atormentado pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas prontamente Jesus lhes disse: animai-vos, sou eu, não temais. Em resposta, Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena-me ir a ti sobre as águas. Ele disse: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente, estendendo a mão, Jesus o segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao subirem no barco, amainou o vento, e os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: és filho de Deus. Gente, essa passagem é bonita, né? Eu acho ela linda. E aí a gente vai conversar um pouco a respeito desses simbolismos que ela traz, né? Quando eu falo simbolismos, é por trás da experiência vivida e real dos discípulos de ver o Cristo, né? Executando coisas incompreensíveis. Então, olha só, a gente vai ver dois movimentos de Jesus muito interessantes. O primeiro é ele tinha acabado de fazer a primeira multiplicação de pães, né? Então tinha um certo alvoroço ali em torno dele. E a primeira coisa que ele faz é dispensar os discípulos e pedir para que os discípulos fossem para outro lugar, porque ele ainda ia continuar ali com aquele pessoal. Gente, percebe que Jesus, ao cumprir com o primeiro papel, que era matar a fome, ele tem trabalhos que não é da nossa alçada e Jesus dispensa a gente desse trabalho. Vocês perceberam isso? Que na passagem, olha que interessante, bem no comecinho, olha que interessante, como que Mateus narra para a gente. Logo em seguida de ter multiplicado os pães, que eram mais ou menos cerca de... se a gente puxar um pouquinho aqui no capítulo 14, no versículo 21, versículo 20, né, depois que ele multiplica os pães, fala assim: todos comeram e saciaram-se, e levaram o que sobrava dos pedaços. Todos comeram e saciaram-se. 12 cestos, que era o que sobrava,
de vime cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Gente, Jesus multiplicou comida para 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Logo, compeliu aos discípulos a entrar no barco, ou seja, colocou os discípulos no barco e mandou para o outro lado do mar, até que despedisse as turbas. Gente, nós estamos falando de, sei lá, se tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Vocês têm noção de quantas pessoas tinham ali? Vou te contar uma novidade para vocês, que eu sei que vocês nunca repararam. Jesus falava sem microfone para essas pessoas. Jesus falava e todo mundo ouvia. Ele dava atenção a um por um. Olha que interessante. E tem trabalhos que Jesus não precisa da nossa ajuda necessariamente. Jesus manda o pessoal embora porque ali tinha coisas que era para ele resolver. E Jesus aceitou ou pediu auxílio dos espíritos, né, dos discípulos, desculpa, para realizar a multiplicação dos pães. Eles recolheram os negócios, né, entregou lá e Jesus multiplicou. Mas houve um negócio que não era da alçada dos discípulos, que era o quê? Dispersar a multidão. Gente, lembra quando a gente às vezes usa aqui a parte filosófica e metafórica do processo para falar que às vezes essa turba, essa multidão são coisas que nos impedem de caminhar e de prosseguir? Muitas dificuldades, alguns problemas. E Jesus, depois de alimentar esses problemas com comida mesmo, os dispensa. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem espírita que estava com algumas questões. Minto, ela não é espírita, não, desculpa. Uma jovem católica que trabalha com catequistas na Igreja Católica. E estava com um pouco de dificuldade em lidar com a própria raiva. Porque, afinal de contas, né, ela foi educada que raiva é uma coisa ruim a se sentir. E sentir raiva impede que ela acesse o reino dos céus, né? E ela estava com muita raiva. E aí eu fui mostrar para ela que a raiva não era uma coisa do capeta, do Satanás, mas que a raiva também é criação de Deus. Por quê? Se você sente uma coisa que você não sabe que você tem, ou que você não controla, não foi você que inventou, concorda que quem criou esse negócio foi o mesmo ser que te criou? Se você sente um negócio que você não controla e não depende de você sentir ou não, isso já está no seu chip. Então, eu tive que demonstrar para ela, com vários exemplos, que o mesmo Deus que criou ela, criou essa emoção também que a gente chama de raiva. E que a gente não sabe cuidar disso. Então, às vezes a gente fica querendo resolver logo alguns problemas, mas esquece de acolher eles primeiro. Jesus, depois que ele alimenta a multidão, e se a multidão é os nossos problemas, primeiro ele reconhece que elas existem, para depois ele dispensar. Então eu tenho que acolher primeiro as minhas emoções infelizes, para depois eu aprender a me desvincular delas. É o que Jesus faz nesse sentido. Ele recebe, alimenta, depois ele dispensa. Conseguem me entender? Eu espero que sim. E depois de lidar com mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, o que Jesus faz? Sobe ao monte para orar sozinho. Ô, gente, eu não sei vocês, mas eu sou atrevido o suficiente para imaginar o que Jesus fala na oração dele. Porque se ele e o Pai eram um, dá para entender
que deve ser não sei vocês, mas pensa o que deve ser Jesus orando em secreto, só ele, Deus. Dá para imaginar? O que você acha, Sominhos? Imagina um negócio desse? O que não deve ter nesse diálogo de Deus e Jesus? Eu sou abusado, eu fico imaginando essas coisas. E acontece, eu aprendi um ensinamento assim, para quem tem só martelo, todo problema é prego. Vocês já ouviram esse ditado antes? Para quem só tem um martelo, todo problema é prego. E aí, como é que você vai resolver seus problemas? Só martelando, né? Só que às vezes o seu problema é cortar. Como é que você vai cortar com o martelo? Para cortar, você precisa de um serrote ou de uma faca, não é isso? Então, o que acontece? Para aquele momento ali, o que o Cristo faz é entregar a ferramenta que as pessoas queriam naquele momento. Pão. Depois ele dispensa e busca o Pai. Depois que os meninos dele estão dentro do barco, alguns estádios, na época do Cristo, né, era comum, como a gente fala hoje, metros, pés de altura, né, medir essa distância pelo tamanho dos estádios, né? Então, depois, o barco já está a alguns estádios distante da beira da praia, significava que estava muito longe já. Então, depois do barco já está muito longe, Jesus aparece andando sobre as águas. Ô, gente, dá para ter medo mesmo, imagina. Eu não sei, mas eu outro dia, acho que eu contei aqui, né? Outro dia que eu vi um espírito de relance aqui, eu arrumei uma gritaria danada dentro da minha casa. Deve ter um mês mais ou menos que eu vi um espírito aqui de relance, sem querer. Tadinha, ela deve estar correndo até hoje, porque o grito de susto que eu dei, eu acho que ela chegou lá na colônia com o coração disparado. Falei assim, nossa, eu vi um humano ali, o encarnado, quase que me matou do coração. Aí a minha esposa perguntou assim, era bom ou era ruim? Eu falei, não sei, porque eu só senti medo. Então, no meu medo, eu não deu tempo de eu perguntar, não. E aí, eu só sei o que eu senti. Eu não sei o que o espírito era, não. Enfim, aí você imagina você estar num barco de noite. E, gente, eu não sei se você, né? Eu acredito que tem aqui muita gente que já viveu na roça, né? Veio da roça, morou na roça, ou quem já é mais novo, já teve a oportunidade de ir para a roça, num lugar que não tem luz, passou de 5 metros, você não enxerga mais nada. Não é? Ô, Silvana, eu não tenho medo de espírito, não, eu tenho pavor de espírito. E espírito, para mim, é lá dentro da fraternidade. Passou disso, a gente pode ficar cada um do seu lado, das esferas. Mas pensa comigo, quem já teve em fazenda, né, na natureza, aí nesses lugares, sabe, gente, que de noite você não enxerga 2 palmos na frente do nariz. Então, se os espíritos, desculpa, se os discípulos, tá vendo? Eu começo a falar de espírito, até troca as botas. Se os espíritos viram Jesus em alto mar, você tem noção que Jesus, além de estar andando em cima da água, estava brilhando, possivelmente? Ele estava iluminado, porque estava em tempestade, inclusive. Ô, gente, se enxergar no escuro sem luz é difícil, imagina sem luz e com chuva. Então, para Jesus aparecer, você tem noção que ele devia estar brilhando numa luz intensa no meio da escuridão? Eu não ia gritar, não, gente. Eu ia pular dentro d'água. Eu ia morrer de susto. E o Pedro, ele é tão danado que ele ainda fala assim, se é você, então me faz andar. Olha o tanto que Pedro é abusado. Se é você, me faz andar dentro d'água. Você tem noção do tanto que Pedro é abusado de falar? E corajoso, né? Que eu ia morrer de medo desse negócio.
Porque se eu visse Jesus, eu acho que eu ia correr em cima da água, mas na direção contrária, entendeu? Jesus ia vir de cá, eu ia correr para lá. Aí sim, eu ia correr até chegar na encosta. Então, o que acontece? O Cristo, para ele se apresentar dessa maneira, ele chega a ser assustador. É aquele negócio que você fala assim, eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. E eu não sei, né? A gente às vezes faz esses testes assim, com Deus, com Jesus, a gente quer amostras, se é eles mesmos agindo na nossa vida. Não bastava vê-lo, né? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele explica na passagem da multiplicação dos peixes, quando os apóstolos vão pescar, o Emmanuel explica que o barco representa o nosso posicionamento na vida e que o mar é a vida. Se o barco representa a nossa vida, quem que são as pessoas que nós estamos carregando na nossa vida? Os discípulos eram eles entre eles mesmos. Todos os interessados em caminhar com Jesus e com o Cristo. E quem que eu estou carregando na minha vida? Você, eu, réis mortais que somos. Para na hora que Jesus aparecer, a gente acreditar que é Ele mesmo. Só que a nossa vida, lembra quando Jesus dispensa os discípulos lá atrás? Às vezes a gente quer se envolver com o problema dos outros, sendo que não estamos dando conta nem dos nossos. E depois que o Jesus entende que o que os discípulos podiam resolver já tinha sido resolvido, Jesus manda primeiro os discípulos embora, para depois mandar a turba embora. Vocês já fizeram alguma coisa de boa para alguém e ficou querendo esperar a resposta para saber se melhorou, se deu certo? Eu já. Vocês eu não sei, mas eu já. Eu já fiz um trem para os outros, porque assim, gente, será que vai resolver a vida da pessoa mesmo? Como é que está esse negócio? Primeira lição de Jesus. Depois que você fez sua parte, deixe de ser curioso, vira as vozes e vai embora. Sabe por quê? Porque você vai enfrentar outros problemas daqui a pouco. Daqui a pouco você vai enfrentar os problemas da sua vida. Depois que você ajudou alguém, você vai cuidar da sua vida. Não é... Ô, gente, olha que coisa mais gostosa do Evangelho de Jesus. Não é porque você estava do lado de Jesus ajudando os que têm fome que você vai ficar livre de precisar da ajuda do mesmo Jesus. Porque os mesmos discípulos que estavam ajudando a Jesus foram os discípulos que estavam precisando da ajuda de Jesus, porque o mar estava todo revolto. O que é o espírita? E eu vou falar da gente, né? O que nós espíritas às vezes pensamos? Ah, se eu estou numa tarefa, eu não preciso de rezar mais não, os espíritos já sabem. Vocês já ouviram um dia essa história que você não precisa de conversar com os espíritos, porque os espíritos já sabem o que a gente precisa? Quem já ouviu isso? Pode dar um joinha aí no chat. Só escreve sim, que às vezes só eu que ouvi isso na minha vida, né? Não, não precisa de conversar com os espíritos, não, que Deus já sabe o que a gente precisa. Os mentores já sabem o que a gente precisa. Gente, se os espíritos... Ah, que bom, então não estou falando uma bobagem aqui. Um monte de gente já escutou essa bobagem. Se os discípulos que estavam com Jesus precisou de Jesus, espera, talvez a gente também precise. Se Jesus, que é Jesus, depois de liberar a multidão, foi orar, toda vez que eu falo essa frase que Jesus foi orar, eu fico me imaginando, meu Deus, o que Jesus reza? Como é que ele reza? Será que é o Pai Nosso que ele ensinou para nós?
Então, pensa, quando você está na sua tarefa na casa espírita, ou na sua tarefa assistencial, seja onde for, depois que você fez o seu trabalho, volta para sua casa porque você tem os seus problemas a serem enfrentados. Pois é, né, Tânia? A gente não precisa nem de rezar, não, que Deus já sabe das nossas necessidades. Para que Jesus ensinou o Pai Nosso, então, né? A Fatinha só tem medo de cachorro bravo. Ô, Fatinha, eu tenho medo dos espíritos e de cachorro bravo. Ai, ai. E a Olga falou que não veio espírito, mas ela já teve os sustos dela aí que eu tô sabendo. Me engana não, viu, Olga? Mas tá bom. E aí, Tânia, realmente a gente ouve, inclusive, esse negócio que a gente não precisa de recorrer a Deus. Quando os discípulos estão lá na tormenta, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Olha o que o Emmanuel fala, presta atenção agora. O barco é o seu posicionamento na vida, o mar representa a vida. Um barco que está no meio da tempestade, qual que é a posição dele? Só falta ficar de cabeça para baixo. Ele vai rodar para um lado, ele vai rodar para o outro. Tem um termo, né, que chama galear, né, que é o barco ficar fazendo aquele movimento, né? Galear que fala. E aí ele vai lá de um lado e vai do outro e vira. Quem está na dificuldade, o barco da vida vai ficar à deriva. Como diz a Fatinha aqui, sem rumo. E percebe que o barco que está sem rumo é o barco dos discípulos. E eu vou repetir isso várias vezes para que vocês possam, junto comigo, entender que porque você é trabalhador espírita, a sua vida pode ficar à deriva, sem rumo. E é comum de acontecer. E a hora que você vê Jesus, você vai falar assim, agora lascou. Aí você vai tremer de medo. Porque pode ser que você não seja corajoso, tal qual Pedro, e peça para ir até ele. Porque tem situações que vai parecer que é o caminho errado. E nisso que pareceu o caminho errado, talvez não seja. Aquele que quiser encontrar a sua vida, perdê-la-á. Palavras de Jesus. Então, não pense que você não vai ter dificuldade, não. Você terá. E isso aqui não é pregar dor e sofrimento. É realidade que você, por trabalhar por Jesus, não quer dizer que você não vai adoecer mais, que você não vai ter problema financeiro, que parente seu não vai morrer, que você não vai perder o relacionamento, né? Perder emprego, enfim. Coisas do tipo. Tá tranquilo, pessoal? Eu espero que esteja. Porque entender que por ser trabalhador de Jesus a sua vida também vai ter problema, você já baixa as orelhas um tiquinho e já deixa de ser uma pessoa arrogante religiosa. E tem espírito arrogante? Tem, ué. Na época de Jesus também tinha, chamava fariseu. E os espíritos é arrogante porque acreditam na vida após a morte e acha que o católico está perdido porque acredita no inferno. Acha que o evangélico está perdido porque acredita no inferno. Acha que a pessoa que está vivendo a vida dela sem estar numa religião está perdida. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós somos pessoas comuns, né, Cléo? Sujeitos aos problemas do mundo. E isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça, gente. Muito claro. Para que a gente não se decepcione ao encontrar os problemas depois de ter aceitado o trabalho de trabalhar para Jesus. E ter a consciência que na hora que Jesus falar assim, filho, você já fez a sua parte, vai embora. Ah, mas deixa eu ajudar mais um tiquinho.
Aí sabe o que você faz? Você pega 2 dias de tarefa na sua semana. Não tem religião ruim, ô Rodrigo. É de fato. Deixa eu falar que quando você fala que tem homens ruins, lá no livro Boa Nova, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Ser mais frágil do que perverso quer dizer que muitos erros que a gente comete é diante da nossa fragilidade. A gente até tenta acertar, mas faz cada bobagem tentando acertar. Mas quando você faz bobagem tentando acertar, também tá bom. Mas quando você faz bobagem querendo fazer bobagem, aí você responde na lei, de uma forma diferenciada. Então percebe que o Cristo, quando ele aparece, gente, a sua vida está um caos. Você está lá esperando, você está lá esperando que o irmão Miramês vai te mandar uma carta. Irmão José Grosso vai te mandar um receituário. Aí vem seu irmão evangélico e fala assim: meu irmão, eu fui orar essa noite e Jesus falou comigo. Eu sei, o quê? Mas Jesus não fala com ninguém, não? Ó, Deus fez uma revelação ao meu coração. Você já pensa, ih, é obsessão, que Deus não fala com ninguém? Aí essa pessoa vem e te dá um tapa de luva de pelica na cara e fala todo o seu drama que você está vivendo, porque foi revelado para ele, mas ele traz o seu drama e te traz um consolo atrás. E você fica espantado, você volta para casa pensando, nossa, ele está obsediado, mas falou tudo o que está acontecendo. E você não acredita que ele foi instrumento de Jesus na sua vida. Porque a linguagem dele não é a mesma da sua e o seu preconceito não consegue enxergar isso. E aí você se assusta. O mesmo susto de pavor que os discípulos tiveram dentro do barco. E aí Jesus tem que falar assim: ô, oh, sou eu, calma. E aí o Pedro Bocó, eu falei assim, você então me chama para ir até aí. E a gente que é Bocó, quando recebe essas coisas, fala, então Deus, me prova que é você. Aí o Espírito aparece, aí você fica doido. Gente, olha o quanto isso é grave. Jesus não escolhe o jeito que você quer. Ele escolhe o jeito que vai ser melhor. E ele vai aparecer na sua vida no meio da tempestade e talvez te assuste, porque não é como você quer. É como ele entende que tem que ser. Conseguem me entender? E aí, lá no meio da confusão, você vai e aceita a ajuda que chegou para você. Às vezes eu falo com os espíritos assim, você já parou para pensar que você podia ir num terreiro de Umbanda para tomar um passe? Mas tem uns espíritos que, se pudesse, me queimava na fogueira santa, da Inquisição Espírita. Que acho um absurdo, porque o certo é o espiritismo. O jeito certo de mexer com os espíritos é o espiritismo. Todos os outros jeitos é errado. Mas eu já contei para vocês, né, que foi num terreiro de Umbanda que um preto velho pediu para eu escutar Bach e Mozart para reduzir a minha ansiedade. E fazer exercícios físicos. Falei, gente, um preto velho que escuta Bach, eu estou apaixonado com ele. Às vezes, nós vamos escutar da onde a gente menos espera. Às vezes vai ser o seu irmão católico, ou seu irmão evangélico, ou o seu irmão ateu. O, o caminho por onde Jesus vai falar para escutar seu coração. A ferramenta que vai te tocar, porque talvez dali você ia esperar muito pouco. E da onde que os espíritos iam esperar que Jesus ia aparecer? Do meio da tempestade, do meio dos problemas vem o Cristo.
E essa mesma jovem católica que eu conversei hoje, eu perguntei, a gente conversando, e ela me disse, tem dia que quando eu sinto muita raiva, eu não tenho coragem nem de rezar, porque eu me sinto indigna. Falei, você já provou pensar que Jesus falou que veio para quem estava doente, não veio para quem está são? E os dias que você estiver se achando pior, talvez seja o melhor dia para você conversar com Jesus? Silvânia, vai falhar mesmo, é por causa de conexão, tá? Então, pessoal, haverão momentos em que Jesus virá por mecanismos que a gente desconhece. E se você estiver um pouquinho atento, um pouquinho só, pode ser que lá no meio da sua confusão existencial, você encontre Jesus e você desafie Jesus e ele aceita e te chama. Aí você pensa, não, a vida tá difícil, mas eu vou conseguir. Tá dando. Não, a doença bateu na minha porta, mas eu consigo. Jesus está comigo. E você começa a caminhar sobre as águas. Gente, sabe quando Jesus afirma assim, eu sou o filho do homem? E eu acho que eu já falei isso aqui nas nossas palestras outras vezes. Jesus, quando fala que ele é o filho do homem, ele está nos dizendo que ele é o resultado de todas as experiências humanas. Quando você vive todas as experiências humanas que você precisa de viver e você aprende 100% com todas, você deixa de ser humano e vira anjo. E você é filho das suas experiências. Você se torna o resultado de tudo aquilo que você já viveu e experimentou. Olha que interessante. E o filho dos homens, o filho do homem, se ele é o resultado de todos os trabalhos humanos, vocês acham que as dificuldades humanas atingem Jesus? Problema com conta para pagar, estresse, vizinho chato, sogra, patrão. Vocês acham que esses problemas humanos atingem Jesus Cristo? Claro que não, né? Então, se o mar é a vida, o barco é o nosso posicionamento sobre a vida, percebem que Jesus, caminhando sobre as águas, ele está mostrando que aonde ele anda é acima dos nossos problemas humanos? Tanto ele está acima dos problemas humanos, que Jesus, quando fala, quero ser limpo, um homem que tem lepra fica curado da lepra. Jesus é tão acima dos problemas humanos, que quando alguém fala, Senhor, eu quero voltar a enxergar, ele fala, então volta, e a pessoa volta a ver. Jesus é tão acima dos problemas humanos, que quando alguém acha que morreu, Jesus vai fazer voltar. Jesus é tão acima dos problemas humanos, que quando o pessoal tem fome, ele multiplica o pão. Jesus é tão acima dos problemas humanos, que quando todo mundo decide pregá-lo na cruz, ele fala, Pai, perdoa eles que eles nem sabem o que faz. Ele nem se ofende. Ele leva o perdão para Deus. Se ele está tão acima dos problemas humanos, o que ele faz? Ele anda sobre as águas. E a tempestade que cai no mar não o afeta. E ver alguém que não é afetado, gente, dá um baita medo. Eu conheço uma pessoa chamada Maria Antônia, das poucas pessoas que eu tenho medo em vida ainda. Que a Maria Antônia, quando ela estava passando, eu estou falando aqui, né, tem até filha dela aí, né? O que eu tenho medo da Maria Antônia? Quando ela estava passando por um tratamento de câncer, ela passava para ela, Maria Antônia, como é que você estava assim? Melhor do que ontem. Eu falei, meu Deus, que medo desse ser humano.
e falava assim, amanhã eu vou estar melhor ainda. Às vezes eu chorava de raiva porque eu estava tendo uma dor de cabeça. Mas Maria Antônia não pode ser ser humano, gente. Que ser humano dá conta de trabalhar um negócio desse nesse nível. E eu aprendi com ela essa frase maravilhosa. Hoje eu estou melhor que ontem. Eu acho que isso é além da minha humanidade. E ao ouvi-la falar isso, eu senti um certo medo por dentro. Eu falava, Deus, se eu passar por essa prova, eu não sei se eu vou ter tanta abnegação. Então a gente assusta de ver um ser humano lidar bem com uma enfermidade que o seu tratamento é agressivo, né? Agora imagina quando você vê Jesus fazendo um negócio absurdo de andar em cima da água no meio da tempestade, de noite você enxerga ele. Tem gente que faz a gente ver Jesus nos atos. Acho que é por isso que me dava medo de ver essa resposta da Maria Antônia. Que o dia que o barco da minha vida abala, eu não tenho um terço da força que ela tem. Ou talvez um décimo. Então, gente, ao entender que o desafio que a gente faz para Jesus é sadio, Jesus, por favor, me cura, me ajuda a resolver esse problema. Jesus fala assim: vem, que eu vou te ajudar. E é isso que eu acho que, e eu citei Maria Antônia, porque eu acho que é isso que ela fez. Ela entendeu que o Cristo a chamava e que o Cristo chamar não acabou com a tempestade, mas ela poderia caminhar em cima da tempestade. Consegue me entender? Ia fazer o tratamento, como ela passou pelo tratamento, está até hoje bem, né? Mas receber o chamado de Jesus para entender a própria dor não quer dizer que vai tirar a dor, mas você vai caminhar por sobre a dor com uma outra perspectiva. Você vai caminhar por sobre o problema físico, emocional, espiritual, mental, com uma. Não quer dizer que você vai ser retirado da luta, mas você vai caminhar com mais força. Mas Pedro também vacilou e ele afunda, né? Acredito que a própria Maria Antônia deve ter tido seus momentos internos de falar algo, né? E eu estou aqui, gente, pressupondo, só porque ela é um ser humano. Uma delícia de ser humano, mas é um ser humano. E aí, quando você decide caminhar com Jesus, e por mais que você vacile, o que Jesus faz? O que ele fez com Pedro? Toma pela mão. Ô homem de pouca fé, vem aqui e traz ele de volta. Mas não abandona. Quando você entende que você está com Jesus, vai ter dificuldade. E é por isso, gente, a importância. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu não sei falar não, eu ajudo todo mundo. Ah, eu não consigo negar uma ajuda. Entenda, quando você não sabe fazer isso, a hora que chega o problema na sua vida, você também, nas grandes maioria das vezes, você não sabe nem para quem que você pede ajuda. E não sabe nem pedir ajuda. E não sabe que tem que ter o seu momento com Jesus sozinho, muitas vezes. Porque na hora que está só entre você e Jesus, e aí? Só você e Deus? E aí? Aquela dor que você carrega no seu coração, que você não sabe o que faz com ela? Aquela mágoa, aquela rancor, aquela tristeza? Deixa, caminha até Jesus. E quando você caminha até Jesus, talvez você afunde. Então, Marcos, Pedro, nessa época,
era só Pedro. Pedro era ser humano tal qual a gente. Se Pedro tivesse tanta fé, Marcos, ele não tinha desafiado Jesus, não. Ele tinha só esperado Jesus chegar até o barco. Mas o desafio fez com que ele caminhasse e experimentasse uma coisa que ele achou que era impossível. Então, quando você fizer suas orações a Jesus, pede a Jesus que te inspire e talvez você descubra que o impossível, dependendo do que seja, não é tão impossível. E o Espiritismo nos ensina a caminhar realmente, Tânia, entendendo algumas leis aonde o impossível já deixa de existir para muitas coisas. Jesus não abandona Pedro, mas o adverte. Homem de pouca fé. E quando o pessoal grita de medo, Jesus fala assim: animai-vos, sou eu, não temais. Pedro não acredita. Ai, gente, Pedro é a gente mesmo, né? Pedro não acredita, mas fala assim: se é você, me ordena. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se a Jesus. Porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Gente, depois que você encontrar Jesus, dá para piorar. Depois que você encontra Jesus, a vida pode piorar. O vento pode aumentar. E nessa hora que ele achou que o vento era mais forte que Jesus, é que ele começou a afundar. Então, apesar das suas dores, apesar das suas dificuldades, saiba, Jesus é mais forte. Jesus é superior às tempestades da vida. Então, percebe que primeiro Jesus pede para ele ir até Jesus. Mas depois Pedro muda o pedido. Ele grita: Senhor, salva-me. Então, depois que já encontrou Jesus, você está na sua tarefa, bonitinho, entenda. Você pode pedir o socorro de Jesus quando precisar. Você pode e deve pedir socorro quando você achar que precisa. Imediatamente, estendendo a mão, segurou-lhe e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí, Marcos, nós temos pouca fé mesmo, nós vamos duvidar de Jesus toda hora. Nós vamos duvidar que os nossos problemas são passageiros toda hora. Mas Jesus não quer saber, chama ele a si mesmo. Porque, ó, depois que entrou no barco, amainou o vento, ou seja, acalmou o vento. E os que estavam no barco o reverenciaram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O que esse finalzinho representa para a gente? Vocês lembram que Jesus mandou só os discípulos para dentro do barco? Depois que isso tudo passou, é que a ficha de alguns caiu. É verdadeiramente você é o filho de Deus mesmo. Já eram discípulos, Marcos, e nem acreditavam. Estavam direto com o homem. E só depois disso é que foram acreditar. Então, gente, tem experiências que só depois de algumas dores intensas, de só da gente pensar assim, olha, eu estou ajudando as pessoas, mas tem uma hora que é a hora de resolver o problema da minha vida, que é a hora que Jesus vai fazer sentido para nós.
E aí é importante a gente estar ciente disso, para que Jesus seja para nós o Filho de Deus. Porque é para os outros, sabe? Quem tem tarefa na casa espírita é que sabe mais disso. Quem tem tarefa na igreja para ajudar os outros sabe bem disso. Quando você se dedica demais a ajudar os outros, você enxerga Jesus para os outros. Mas para a gente, às vezes, a gente bambeia. Então, pessoal, nessa bambeada, entenda, ela é normal, é natural. Saiba, Jesus está esperando você chamar por ele. Jesus quer que você chame por ele, que ele vai te ajudar. Ele vai te estender a mão. E ele vai entrar no barco da sua vida. E ao entrar no barco da sua vida, ele vai acalmar a tempestade. Acalmou a tempestade, quer dizer que a viagem acabou, gente? Não. Tem mais viagem. Haverão outras tormentas? Possivelmente. Haverão sim. Mas é só compreender que ainda assim o Cristo já estará no barco. Então, Marisa, um caminho bom para isso, vocês sabem que eu sou fã da psicoterapia, né? Quem já viu palestra minha, sabe que eu sou fã de um psicólogo. Para ter certeza se foi superado ou não, eu acho que psicólogo é lindo para te ajudar com essas coisas. Ou para nos ajudar, né? Quando eu falo te ajudar, é nos ajudar com essas coisas. Eu acho que um psicólogo faz isso bem demais, sabe? Porque na maioria das vezes, aquela conversa fraterna que a gente tem nos tratamentos não é um profissional para fazer a gente olhar com sinceridade e saber se a gente está recalcando, mascarando, fingindo ou se perdoamos de verdade. Sabe a jovem que eu conversei hoje, que eu contei para vocês? Eu falei com ela assim hoje, a gente conversando. Você quer saber se você perdoou? Para você, quando você morrer, você vai para o céu, não é? Ela falou, é. Essa pessoa que te magoou, finge que você está no céu. O que você ia sentir se você visse ela no céu? Junto com você. Ela ficou sem resposta. E aí, quando ela ficou sem resposta, ela mesma entendeu que se eu perdoei, eu vou querer que essa pessoa esteja no céu também. E se eu não quero ver essa pessoa no céu, talvez eu ainda não tenha perdoado. E se a minha conclusão for essa, talvez eu precise de me tratar para pelo menos entender o que eu estou sentindo. Para pelo menos entender e dar o nome certo para aquilo que eu estou sentindo. Para a gente poder se tratar com lucidez. Se tratar com sinceridade. Sem se trair. E aí Jesus acerena a tempestade. E o nosso barquinho continua seguindo. Vida fora. Disposto ou não. E depois que Jesus entrou, a nossa forma de olhar as dificuldades mudam, né? Porque Jesus o tempo todo vai nos mostrar uma maneira diferente de identificar essas tempestades, de reconhecê-las e de trabalhar em cima delas de uma maneira melhor. Fácil, não sei como que é para cada um. Se será fácil para cada um. Mas útil, com certeza, sempre será. Muito útil. Porque seremos a nossa melhor versão a cada dia. Sabendo dividir o horário aonde eu me dedico às pessoas
o horário quando Jesus me pede para ir embora e entrar no meu barco para lidar com a minha própria vida. O momento em que as minhas dificuldades vão aparecer, apesar de já ver Jesus. Os meus momentos de aceitar e pedir a ajuda de Jesus. E os meus momentos de permitir que Jesus acalme a tempestade do meu coração. Então, pessoal, hoje era somente isso que eu gostaria de trazer para a nossa noite de reflexão. Para a gente poder meditar sobre essas coisas. E espero que tenha sido útil para todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. E a gente deseja que possamos ter um restinho de noite agradável e uma ótima semana. Eu peço, amém. Eu peço que quem puder e quiser, né, o Walter deve ter já as informações para colocar para nós. Não, o Wagner, desculpa. Gente, a casa continua parada sob a campanha do quilo. A gente está aceitando doações, né, em depósito, transferência, para quem quiser e puder nos ajudar com quanto quiser e quanto puder, tá? Para poder ajudar as pessoas que estão sem o que fazer, como, né, ter comida. As pessoas que a casa ajuda com cesta básica. Então, quem puder, quem quiser,